sinais ainda, né, da nossa imperfeição, sinais ainda daquelas sombras que carregamos na alma. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Boa noite. Com muita alegria que retornamos à casa, essa casa que nos acolheu desde o primeiro dia que estive aqui com minha família. Hoje eu precisei vir sozinho, minha esposa e filha estavam com outro compromisso, então eu tive que vir só, com os benfeitores amigos. E fico muito feliz de retornar, né? Quando a gente retorna à casa para fazer essa atividade, é porque a gente tem uma missão a cumprir. A casa gostou, né, do nosso trabalho anterior, né? Nos julgou capaz de trazer uma mensagem, então estamos aqui para isso. Um abraço fraterno da família Jefa, do Grupo Espírita a qual eu sou vinculado, e também das demais casas do 35º Selo, vocês que estão aqui vinculados ao 26º, então agradeço de coração o convite e essa oportunidade de trabalho. E por esse presente, né? Quando nós somos convidados a uma atividade na Seara Espírita, somos privilegiados, e quando é um trabalho dessa natureza, de a gente expor um assunto, né, as reflexões, somos realmente os primeiros beneficiados, e isso não é um jargão, né? É porque a gente precisa aprofundar, a gente precisa ler, pesquisar. Hoje, com o advento da tecnologia, facilita bastante a nossa pesquisa. Então, hoje eu sou um contador de história aqui, né? Só vou repassar o que eu tive acesso, as informações à luz da doutrina espírita, nessa vasta literatura, né? Mas a gente preferiu, né? Eu preferi focar muito na codificação, né? E foi muito bom essa mensagem de abertura, realizada pela nossa irmã Maria José, com gratidão, porque ela realmente guarda, ela reserva, ela tem muita intimidade com os comentários que vamos fazer desse tema tão interessante, tão oportuno para os nossos dias, né? Que é a busca dessa paz, a paz que o Mestre Jesus veio nos trazer, nos ensinar, momentos de conflitos bélicos, mas a partir de agora até o final, que a gente possa ser inspirado pela espiritualidade, deixar as nossas querências, os nossos entendimentos pessoais de lado, e sejamos realmente instrumento do mais alto para tentar passar a essência, ou tentar buscar, melhor dizendo, o melhor entendimento dessa passagem do Mestre Jesus, registrada no capítulo 23, itens 9 a 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de adentrar ao tema, para cá, Robson? Para cá? Fantástico. Como faz? Embaixo. Convido aos irmãos para, em breves segundos, observar aquela imagem, os elementos que ela traz. E o motivo, meus irmãos, é para lembrar. Vamos iniciar a nossa reflexão lembrando de uma verdade muito importante para que a gente sempre lembre, reflita, compreenda para a nossa existência, para a nossa vida como um todo. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, física, muito rápida, efêmera, se compararmos com a eternidade, que é o nosso maior presente que o Criador poderia nos dar. Então aquela imagem ali, a gente pode iluminar, a gente pode lembrar, melhor dizendo, da luz que o Robson acabou de falar. Ele já estava captando esse slide. Então todo o legado que Jesus, nosso mestre amigo, irmão maior, nos deixou, é um convite à reflexão profunda da alma. Então, tudo que viemos fazer aqui nesta experiência carnal, mesmo que seja para aprendizados, mesmo que seja para reajuste, mesmo que seja para aprendizado, o importante, o que a gente pode colocar como objetivo é o nosso aperfeiçoamento moral. Porque a partir desta ação é que vai desencadear, a gente vai conseguir conquistar
muitas outras coisas tão importantes para o nosso caminhar. Então, sabendo que somos espíritos, buscando essa renovação, essa transformação, esse aperfeiçoamento moral, é que nós vamos relembrar o que Kardec nos traz em uma das obras da codificação, na sequência, a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa bússola, né, para buscarmos a nossa felicidade plena, para alcançarmos, melhor dizendo. Então, logo na introdução, o codificador nos traz uma informação muito interessante que coaduna com essa importância da questão da aquisição, do aperfeiçoamento moral de todos nós. Ele diz assim: das matérias contidas nos evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras e o ensino moral, das 4 primeiras, todas elas têm sido objetivo de controvérsias, né? Então a gente vai ver ali atos do Cristo, muita gente desacredita, né? As palavras são deturpadas com o passar do tempo. Os milagres, esses não existem, dizem por aí, né? As predições também, mas o ensino moral, esse não, esse permaneceu inatacável. Kardec nos fala e nós acreditamos. Então, diante desse código divino, que é o aperfeiçoamento moral, a conduta moral, a própria incredulidade se curva. Porque a regra de proceder daqueles espíritos que colocam em prática a moral cristã, até a incredulidade, ela tem que se curvar quando o espírito caminha seguindo os rastros luminosos das lições morais de Jesus. Então Kardec continua: para os homens em particular, ou seja, para nós, constitui um código, uma regra de conduta, né? E todas as circunstâncias da vida privada e vida pública, é o princípio básico de todas as relações sociais. Então, se buscamos a nossa felicidade, se buscamos o nosso aperfeiçoamento, se buscamos a nossa felicidade plena, que é a luz, a nossa plenitude como espírito, é fundamental desenvolvermos a nossa moral, buscarmos as virtudes para a gente ganhar um corpo, para a gente ir se afinizando com as leis naturais do nosso Criador e assim a gente, de forma magnânima, a gente conseguir realmente alcançar a nossa perfeição. Então ele finaliza dizendo: finalmente, acima de tudo, ou seja, a conduta moral, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Por que vida futura? Porque como nós estamos vivendo experiências passageiras, né? Haverá outras existências nessa longa jornada evolutiva, e a questão moral é muito, muito importante para a gente até transpassar os obstáculos que a vida nos apresentará. Então, sempre, meus irmãos, que alguma lição do Cristo pareça contraditória do ponto de vista moral, é natural que surja, alguns sentimentos de estranheza, de surpresa, de dúvida, de incômodo, de incerteza. Então, toda vez que a gente se deparar com a lição do Cristo, que a gente para um pouquinho e essa lição é estranha, não parece corroborar com o príncipe da paz, como falou Emmanuel nessa mensagem belíssima, lida agora há pouco. Olha um exemplo. Olha a aparente contradição. Em dado momento, o Mestre Jesus, registrado por João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Em seguida ele diz: não vim trazer a paz, mas a espada é. Ele não deixou a paz porque agora ele não veio deixar. Então, se observarmos de uma forma superficial, vai causar uma estranheza essas palavras, essas lições. Mas isso é natural, isso é normal. Espíritos ainda ignorantes, espíritos ainda imperfeitos, como nós somos, é natural que a mensagem do Cristo ainda nos cause uma estranheza. É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos estudando EDS. É por isso que estamos estudando a doutrina espírita de forma coletiva,
para a gente trocar conhecimento, trocar entendimento. E assim a gente vai aprendendo tanto mais das leis soberanas do Criador e também do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, essa estranheza fez com que o codificador Allan Kardec, inspirado pelos benfeitores amigos, concentrasse todas essas lições, essas passagens que causam esse incômodo, essa estranheza, essa aparente contradição. Então, ele compila todas essas mensagens e insere no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, intitulado Estranha Moral. Ele vai concentrar todas essas lições. Então, pelo título, a gente já percebe, né? Odiar os pais. Como assim odiar os pais? Abandonar pai, mãe e filhos. Deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas hoje, vamos aprofundar um pouquinho dentro da nossa pequenez. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Registrado nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Nem sempre a mensagem do Cristo é compreendida de imediato, mas sempre é perfeita em sua essência. Quando tiver um rodapé vermelho, não precisa forçar a vista não, que é só uma codinha, tá? Eu não me perco. Concentrem nas letras garrafais. E é verdade, meus irmãos, para compreender a mensagem do Cristo, em sua essência, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir isso. O Mestre, quando esteve entre nós, nos trouxe os seus ensinamentos através de quê? Das parábolas, que foi o método mais eficaz para que a mensagem dele fosse plantada no coração, na alma de cada um dos seus ouvintes. Porque a parábola tem isso, ele pega ali uma situação do dia a dia, do cotidiano daqueles ouvintes, independente de quem seja, dos nobres da época, dos pequeninos, dos pobres, enfim. Ele lança ali uma história singela, mais do dia a dia, mas insere também o seu ensino moral, que se tornou inatacável. Então, por que a gente traz isso? É para que a gente perceba que se hoje eu consigo captar, se hoje eu já consigo praticar as lições do Mestre Jesus, e aquele que estão à nossa volta, convivendo conosco, ainda é incapaz nem de ouvir, é fundamental exercitarmos a indulgência. Que é essa capacidade que nós temos de compreender ali as falhas dos outros, o momento do outro, respeitando, exercício prático da empatia. Porque, como acabamos de falar, a mensagem ela vai demorar um pouco de ser compreendida. É por isso que estamos vendo tantos conflitos. Sinais ainda, né, da nossa imperfeição, sinais ainda daquelas sombras que carregamos na alma. E nós que já estamos aqui espertos, né, na busca desse aprendizado, é fundamental a gente ter sempre isso em mente. A questão da empatia para com o outro. Porque às vezes eu tenho uma facilidade de compreender a lição do Mestre, a forma de conduzir a minha vida, mas o outro ainda não tem. Mas vamos chegar todos à plenitude, né? É uma música muito bela, né? Um dia todos nós seremos anjos. Então a paz do Cristo não está fora de nós, mas na consciência tranquila de quem vive o bem. É aquele exercício do equilíbrio e da harmonia, né? Acabamos de ouvir o Emmanuel, né, falar nessa mensagem maravilhosa, a espada simbólica, né, que a paz não é essa conquista de garantias exteriores que vai nos dar um conforto, nos induzindo e nos motivando até a preguiça, a estagnação. Porque passamos realmente muitos e muitos anos achando que a paz era isso. É eu obter os recursos materiais, que não é errado, estamos no mundo de provas e expiações, estamos encarnados no mundo, precisamos das coisas do mundo para viver, mas há tempos vivemos só para isso.
só para obtenção do ter. Hoje, mais esclarecidos, um pouquinho, nós compreendemos que o importante mesmo é a busca do ser. Então, que mantenhamos o equilíbrio e a harmonia. Esta é a verdadeira paz, a paz interior, a paz de consciência. A verdadeira paz não é a ausência de conflito, é o resultado de escolhas corretas, mesmo que no início elas gerem incompreensão. Então, nós viemos de momentos, muito difíceis, onde nossas escolhas não foram tão agradáveis, por isso passamos por algumas dificuldades, lei da semeadura, causa e efeito. Então, se hoje atravessamos momentos difíceis, é porque as nossas escolhas do passado não foram tão assertivas assim. Então, a todo momento, meus irmãos, estamos decidindo algo, não é isso? A todo momento a gente está maquinando aqui, decidindo algo. Para onde eu vou, com quem falar, o que pensar. Então, essas escolhas, se corretas, vão nos beneficiar no futuro. Lei de ação e reação, Mas, quando nós buscamos a nossa transformação moral, muitos daqueles que convivem conosco não entendem muito isso. E aí gera incompreensão, e aí vem os conflitos. Mas, quando estamos diante desses conflitos, não é que estamos vivendo de uma forma, entre aspas, infernal, agitada. Não, ali já se estivermos passando por esses conflitos de forma equilibrada, estaremos em paz, porque o nosso grande objetivo é nos transformar. Então, para que fique melhor, mais compreensível o que eu estou tentando falar, em relação a essas escolhas e a forma que aqueles que convivem conosco vai reagir diante dessa nosso primeiro passo rumo à perfeição, que é o aprimoramento moral, é a mudança de conduta. Eu trouxe para vocês uma historinha e peço licença para ler. Na verdade são 3. Quando eu falei que vinha contar a história, eu não estava brincando. Eu tenho 3 historinhas, semelhante ao que Jesus falava, através de parábolas, mas eu tenho aqui 3 historinhas. Vamos lá. A primeira historinha está aqui, é a rosa. Olha que maravilha. E aí, vejam como essa historinha guarda muita coisa da nossa atualidade. Ou que já vivemos, ou que certamente vamos viver algo parecido, principalmente quem está aqui focado nos estudos, desejosos de se melhorar. O jovem que mudou. Era uma pequena cidade, vivia um jovem muito querido por todos. Era alegre, participava de festas, gostava de estar com amigos e nunca contrariava ninguém. Certo dia, ele começou a frequentar uma casa espírita. Ali teve contato com ensinamentos de Jesus de uma forma mais profunda. Passou a refletir sobre a vida, seus hábitos e suas escolhas. Com o tempo, começou a mudar. Parou de ter algumas atitudes e participar de certas situações que antes considerava normais. Evitava conversas maldosas, afastou-se de ambientes que não lhe faziam bem e passou a dedicar mais tempo ao estudo, à oração, ao trabalho voluntário e à caridade. Mas, ao invés de aplausos e elogios, vieram os conflitos, as críticas e os julgamentos. Agora, olha os exemplos do que o jovem ouviu. Os amigos começavam a dizer: você mudou demais, está estranho. Alguém já ouviu isso? Agora se acha melhor que a gente. Ou como diz na gíria popular, está metido, está tirando onda. Até dentro de casa houve incompreensão, apontamentos, acusações e até ofensas. Segura essa aí vocês. Isso é exagero, você está se afastando da família. Alguém já passou por isso aí? Você se tornou uma pessoa antissocial. Essa é clássica. Você é um hipócrita, prega uma coisa e faz outra. Quem não te conhece é quem te compra. Essa também a gente escuta direto. Eu sei do seu passado. Pois é.
O jovem sofreu, sentiu-se dividido entre o carinho que tinha pelas pessoas e a nova consciência que despertava dentro dele. Aquelas provocações incomodavam. Certa noite, em oração, pediu ajuda a Deus, a Jesus, ao seu anjo guardião, aos benfeitores espirituais, e após essa súplica, seu coração enfim compreendeu. Não era ele que estava causando divisão, era a verdade que começava a iluminar a sua vida. A luz que ele buscava, naturalmente, constatava com aquilo que já não combinava mais com seus valores. Com o tempo, sem brigas, sem imposição, apenas com a tentativa de acerto, o seu exemplo e o seu amor, assim ele ficou em paz e permaneceu firme. Alguns até definitivamente se afastaram, mas outros, tocados pela mudança daquele jovem, pela sua transformação e esforço em se melhorar a cada dia, começaram a refletir e a melhorar também. Então, meus irmãos, a verdadeira paz não é a ausência de conflito, como nós falamos. É o resultado das nossas escolhas, mesmo que no início elas gerem incompreensão. Então, quando nós despertamos para a verdade, nem todos caminham no mesmo ritmo. E isso faz parte da lei divina. Na pergunta 779, que Kardec versa sobre a marcha do progresso, está lá escrito: a espiritualidade revelou que o homem não progride simultaneamente do mesmo modo. Cada um tem o seu momento do despertar. E por que seremos nós os cobradores da melhoria do outro? Se quando nós sabemos que a única pessoa que nós devemos cobrar a transformação com carinho é aquela pessoa que se apresenta diante do Espírito. Quando nós nos aproximamos do Espírito e realizamos esse contato direto com aquela imagem ali, daquele ser, aquele ser que se apresenta, esse sim, a gente precisa do diálogo fraterno. Alguém já fez esse exercício de conversar com o espelho? É muito interessante e difícil, porque esse exercício requer renúncia, porque vai ter uma pessoa olhando nos seus olhos, e aquela pessoa, mais do que ninguém, conhece a nós mesmos. E é um olhar desafiador, né? Desafiador, mas profundamente necessário. Porque se não identificarmos as falhas, os equívocos, as sombras que há ainda em nós, vai ficar muito difícil esse processo de regeneração, de aperfeiçoamento moral. Uma joia não pode ser polida sem fricção, assim como nenhum homem pode ser aperfeiçoado sem provocações. Então somos esses seres amados pelo Criador, que precisamos dessa agitação, porque senão vamos mergulhar naquela paz, como diz Emmanuel, aquela paz que beira a preguiça, né? Então é fundamental utilizarmos até das dores, das dificuldades que passamos no dia a dia para nos mexer. Porque é através das dores que vamos nos lapidar, vamos nos tornar realmente joias que nós somos, joias valiosas, apesar de sermos criados iguais, mas somos diferentes ao mesmo tempo. Temos a mesma essência do Criador, mas como nós falamos, cada um está num momento diferente no seu patamar evolutivo. De uma maneira geral, nós que estamos aqui encarnados na Terra, com a permissão de Jesus, porque nós vamos relembrar, né? Se estamos aqui encarnados, temos a permissão do Mestre Jesus de estar aqui, porque Ele é o governador espiritual. Então agradeçamos a Ele essa oportunidade de estar encarnado num momento tão delicado, mas tão belo, tão lindo como essa fase de
regeneração, de transição planetária. Então busquemos nessas provocações que a vida nos apresenta esse exercício contínuo da autoiluminação, e o mecanismo que nós temos para fazer isso é a reforma íntima, é a busca, né, da aquisição das virtudes. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. A verdadeira divisão acontece dentro de nós entre o que somos e o que já podemos ser. Esse jovem, né, que decide, que a gente acabou de ler, decide deixar de lado aquelas situações, aquelas atividades, aquelas pessoas que já não agregavam nada de bom na sua vida, e aí prefere dar oportunidade para que o novo homem realmente entre em ação, deixando para trás o velho homem, aquele exercício que o apóstolo Paulo nos traz. Então, meus irmãos, hoje, diante de tantas lutas e de tantas dificuldades, não vamos desanimar. Estamos vivendo a melhor existência de nós mesmos. Já fomos espíritos muito mais ignorantes. Hoje já estamos aqui buscando a conquista dessas virtudes que vão elevar a nossa alma, e todos no mesmo movimento, no mesmo objetivo de ajudar os benfeitores amigos e ao Mestre Jesus na construção de um mundo melhor. Ainda citando essa maravilhosa obra, a espada simbólica do Caminho, Verdade e Vida, a verdade trazida ao mundo pelo Cristo é a espada renovadora da guerra contra o mal. E como nós falamos, o conflito, esse embate, esta guerra que Jesus vem nos apresentar, não é a guerra exterior, promovendo o caos, a desordem, o sofrimento alheio. É o embate, é o conflito interior, com o maior e mais desafiador inimigo, entre aspas, que nós temos, que somos nós mesmos. Então viemos à Terra para realmente vencer esse adversário, o maior adversário. Adversário é melhor do que inimigo, né? É verdade. A espiritualidade sobra. Quando a gente fala besteira, eles corrigem mesmo. Então ignorem, volta um pouquinho, tá já. Então, onde se lê inimigo, leia-se adversário. Então, o maior adversário que nós temos somos nós mesmos. E aí está o combate, o campo de batalha que Jesus vem nos trazer, a espada simbólica, para a gente guerrear. E só reforçando, contra o nosso maior adversário, que somos nós mesmos. Então, essa luta constante de expurgar do nosso íntimo sombras, imperfeições, más tendências, orgulho, soberba, egoísmo, ira, vingança, indiferença, pessimismo, inveja, tantas outras, que graças a Deus já estamos conseguindo superar, porque, como eu falei, são sombras como se fossem amarras de navio segurando a embarcação ao cais. Então, como Joana de Ângeles diz que a mágoa, né, é o lixo da alma. Então, tudo isso é lixo que nós carregamos em nós. E graças a Deus, a partir dessa doutrina maravilhosa, esclarecedora, mas sobretudo consoladora, vamos buscando expurgar isso de nós e buscar as virtudes que vão nos elevando pouco a pouco nessa longa jornada evolutiva. E essa longa jornada evolutiva, a gente destaca uma das principais, arrisco a dizer, a principal virtude que precisamos para ontem conquistar e exercitar, que é a humildade. Porque a partir da humildade é que vamos conquistar todas as outras virtudes.
virtudes, os sentimentos nobres. Perdão, compaixão, amor, indulgência, fé e, sobretudo, uma das mais principais também, que é o lema da nossa doutrina, que é a caridade. E é sempre bom a gente reforçar como compreendia a caridade o Mestre Jesus. Podem me ajudar? Pergunta 776 do Livro dos Espíritos. 776? Alguém lembra? 776 do Livro dos Espíritos. Como compreendia Jesus a caridade? Pergunta o codificador, a espiritualidade amiga. E o que é que eles nos respondem? O famoso BIP. Bondade para com todos, benevolência para com todos, pelo exemplo, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, se realmente quisermos trilhar o caminho do Mestre Jesus, sustentando esta bandeira, esse estandarte que Ismael finca aqui, Deus, Cristo e caridade, é fundamental exercitarmos a caridade. Então aproveitemos essa espada simbólica que Jesus vem nos apresentar para dividir o ser, o homem velho, dando espaço ao homem novo. Mas seguir o Cristo é uma escolha muito difícil e que exige muita coragem de nossa parte. O mudar não é da noite para o dia, é um trabalho constante. A reforma íntima é um exercício permanente, porque apesar de já estarmos decididos em melhorar, mas o mundo, os adversários que nós temos, agora sim adversários, porque são aqueles espíritos que se colocam nessa posição para nos agredir, para nos cobrar ações equivocadas nossas para com eles no passado. Então eles se intitulam adversários e vão colocar pedras no nosso caminho. Então, para seguir Jesus é muito difícil, tarefa muito difícil, mas é o único caminho que nós temos para alcançar a nossa felicidade. Então aí a gente lembra da lição dele, o sim, não. Precisamos estar decididos. Precisamos decidir. Não há mais tempo a perder, não há mais tempo de ficar em cima do muro. É fundamental seguirmos Jesus, não tem outra alternativa. Então, meus irmãos, ainda um comentário, né? Como essas escolhas, como nós falamos, né? A todo momento estamos decidindo algo, né? E relembrando aquela primeira historinha, né? Muitas das vezes vamos criar, né, um certo tipo de incompreensão para aqueles que vivem conosco. Trouxe mais uma história para reforçar esse entendimento. O funcionário honesto. Essa aqui também tenho certeza que vamos nos identificar com ela. Um homem trabalhava há anos em uma empresa onde pequenas irregularidades eram comuns e aceitas. Após aprofundar os seus estudos no Evangelho, decidiu agir diferente. Não mentiria mais, não participaria mais daqueles esquemas, nem aceitaria vantagens indevidas. No início, foi visto com estranhamento, depois com rejeição. Colegas diziam: você vai prejudicar todo mundo. Sempre foi assim, por que você quer ser o diferente? Vale a pena remar contra a maré? O pouco que desviamos é nosso, pois os nossos chefes, entre aspas, os políticos, desviam muito mais. Por um tempo, o funcionário se sentiu isolado, evitado, malquisto. Pensou até em desistir daquele bom emprego. Após longa prece, diálogo com Deus, com Jesus, com seu Espírito protetor e com os benfeitores espirituais, sentiu profundo alívio no coração com a resposta obtida. Escolheu permanecer fiel. Olha o sim, não. Ele decidiu sim. Escolheu permanecer fiel à própria consciência, pois foi dela que tirou força para perseverar no bem. Com o tempo,
as coisas foram melhorando. Os seus colegas perceberam que ele não queria prejudicar ninguém, desejava apenas não se envolver em esquemas, falcatruas, corrupção. Seu comportamento e conduta moral era tão diferente que chamou a atenção da direção da empresa. Foi até promovido, não por agradar, mas por ser um funcionário dedicado e fiel. E aí, meus irmãos, mais uma lição. Quando escolhemos o certo, pode haver ruptura com o errado. Essa divisão é que Jesus propõe, a separação entre a consciência desperta e a acomodação. Então ali, aquele funcionário que se via, diante de várias irregularidades, é chamado à razão, porque quando nós aprofundamos no conhecimento espírita, em especial o Evangelho, que vai nos trazer essas lições morais, que a própria incredulidade se curva, nós mesmos passamos a nos policiar mais, a nos cobrar mais, a sermos pessoas mais éticas, mais respeitosas, mais honestas. Então, aquele jovem, e olha a importância da prece, dessa conexão com o mais alto, para buscar inspiração para tomar as melhores e mais sábias decisões. Então, se hoje, na correria santa do nosso dia a dia, se passamos alguma situação, se estamos passando alguma situação que requer uma decisão, busquemos, através da prece, da meditação, da oração, esse diálogo com os seres superiores, que certamente vamos captar. E aí, meus irmãos, ouvindo a voz da consciência, nós lembramos da pergunta 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a espiritualidade, onde está escrita a lei de Deus, e qual foi a resposta? Na consciência. Então, hoje, nós que já estamos aqui, na doutrina espírita, ouvindo, compartilhando, estudando, já sabemos muitas coisas, principalmente o que é certo e o que é errado. Porque quando nós optamos por uma coisa errada, esta mesma consciência nos acusa, nos alerta, nos adverte. E aí a gente faz o caminho inverso, que é o reconhecer as faltas, se arrepender delas, sinceramente, e o próximo passo, que é o mais importante, que é a reparação. Mais importante do que convencer é exemplificar. E a gente lembra, de um ditado popular, uma frase de efeito, que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, olha a responsabilidade, nossa responsabilidade como espíritas, detentores desse conhecimento. Olha como nós somos observados na sociedade o tempo todo. É por isso que naquela historinha, os próprios espíritos que convivem conosco, não sei, da nossa família, da vizinhança, às vezes nos questionam: mas você não é espírita, está fazendo isso por quê? Então, seremos cobrados, a nossa consciência vai nos cobrar em dado momento, se realmente insistirmos nos erros, nos equívocos, que é natural, é um processo de aprendizado. Mas hoje, nós que já temos esse conhecimento, é fundamental buscarmos sempre a nossa decisão ser pautada nas lições morais do Mestre Jesus. É difícil? Não. Vamos conseguir de uma hora para outra? Não. Mas se nós nos comprometermos conosco mesmo, esse processo vai ficar muito mais fácil. De tempos em tempos, Jesus envia à Terra espíritos com alta envergadura moral para servir de exemplos para todos nós. E um desses espíritos, nós sabemos, Mahatma Gandhi, que vem ali com a paz, é uma característica, pacificador, mantendo o equilíbrio. Ele vem nos dizer que a felicidade, que é o que nós buscamos, porque todos nós
queremos ser felizes. Ainda não é possível no mundo de provas e expiações, pela natureza dos espíritos que convivem aqui, ou seja, com o nosso nível evolutivo, ainda não conseguimos viver essa felicidade plena. O que nós temos aqui são momentos e lampejos de alegria por conta de uma conquista que a gente faz, principalmente quando é uma conquista que beneficia o outro, a gente sente aquele bem-estar. Isso já é sinais da verdadeira felicidade. E Gandhi ele resume dizendo que realmente a felicidade é quando o que nós pensamos, dizemos e agimos estão em harmonia. Mas não é isso que a espiritualidade também nos fala? A importância do pensar, a responsabilidade no falar e no agir. Porque se nós pensamos no bem, quem estamos atraindo para perto de nós? Os amigos. Quando nós falamos no bem, quando nós falamos coisas edificantes, quem está ao nosso lado? Muitas das vezes até nos inspirando a levar uma palavra de consolo, de incentivo. Não é? Os benfeitores amigos. E o agir, o fazer, o proceder. O trabalho é uma oração. O Robson comentou no início, né? Que eu estou na atividade, no movimento e tal. Porque, meus irmãos, em dado momento, nós temos os nossos adversários. Lembra que eu falei? Aqueles espíritos que colocam no nosso caminho, ainda nos cobrando. Eu decidi que eu precisava demonstrar para esses irmãos, que são nossos irmãos, que aqueles equívocos do passado e que eles tentavam cobrar, prejudicando a minha existência, não precisava ser dessa forma, porque através do trabalho do bem, eu iria, de certa forma, sinalizar para eles que eu não sou mais aquele homem velho que prejudicou muito no passado e que agora eu gostaria muito, mesmo errando, mesmo equivocando, mas me dedicar um pouquinho que seja aos trabalhos do bem. Então, olha a importância de mantermos em equilíbrio o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas ações. Que tenhamos coragem de viver o Evangelho, mesmo quando isso nos pede transformação. Aconteceu isso com Saulo de Tarso, nas portas de Damasco, e aí a gente dá uma pausa e relembra desta obra belíssima. Paulo Estevão, quem ainda não leu, leia, se dê esse presente de mergulhar naquela história fantástica e certamente vamos aprender, vamos perceber o quanto é importante a gente iniciar esse processo de transformação. Não sei se eu falei aqui da outra vez que eu estive aqui, mas poucos são os espíritos narrados na literatura e conhecidos, né, que conseguem a regeneração numa única encarnação. Saulo de Tarso, Maria de Magdala, são exemplos desses espíritos que conseguiram, numa única encarnação, fazer essa transformação, que parece, narrados no livro, como se fosse um passe de mágica, mas não, meus irmãos. É porque eles realmente tiveram um encontro com Cristo. Todos nós já tivemos um encontro com Cristo. Agora é importante a gente fazer desta luz, né, que naquele momento chega a derrubar, literalmente, o Saulo do cavalo para que ele se elevasse. Basta agora a gente ter esse diálogo fraterno com Jesus e perguntar, né, o que Ele quer que façamos. Então, o próprio Paulo de Tarso vem nos trazer aquela lição maravilhosa do combatir o bom combate, já que estamos falando de embates, de guerra, de divisão, ele vem trazer. Mas aí, qual combate é esse que ele se referia? É o esforço diário da autotransformação, como já falamos, a superação do orgulho, daquelas mazelas morais que já falamos, a escolha constante no bem, mesmo quando for difícil. Os exemplos aqui que nós damos, aquele funcionário que está vendo ali, facilidades, mas que
logo depois vai se transformar em consequências desastrosas. A fidelidade à consciência e às leis divinas, essa decisão que nós precisamos ter, essa convicção de servir ao Cristo. Então não é uma luta contra pessoas, mas contra nossas próprias sombras. Essa é a verdadeira divisão que Jesus veio nos trazer. E se encaminhando para o final, ninguém permanece o mesmo depois do encontro com Jesus. Então que a gente aproveite os nossos momentos de atividades no bem, para que a gente possa se dedicar ao trabalho voluntário. A Casa Espírita, a instituição espírita, é uma oficina de trabalho no bem. Sempre haverá o que fazer. O Robson brincava ali que estava jogando em todas as posições. O quanto é importante, meus irmãos, abdicarmos um pouco das nossas distrações que são efêmeras e ocupar as nossas mãos com ações do bem que vão promover o bem-estar para os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Não esqueçamos disso. Porque muitas das vezes nós achamos que aquela ou aquela outra atividade não vai beneficiar porque são poucas pessoas que vêm na Casa Espírita naquele dia ali. Não, meus irmãos. A Casa Espírita é, além dessa oficina de trabalho, um hospital de alma. É uma escola da vida. Então aqui, nos bastidores, existem inúmeros companheiros nossos do outro plano da vida trabalhando. E eles precisam da nossa ajuda. É o que nos é narrado nas reuniões mediúnicas, quando os amigos, os trabalhadores daqueles núcleos vêm e nos incentivam. Permaneçam. Está cansado, mas permaneçam. Nós estamos contigo. Nós estamos com vocês. Então, se hoje nós temos um tempinho que seja, busquemos esse trabalho voluntário, esse encontro fraterno com Jesus, para beneficiar os nossos irmãos de jornada. E por fim, peço licença para contar a última história, mas essa é um pouco diferente, porque ao final vai ter uma reflexão para a gente. É um dever de casa permanente que a gente precisa ficar refletindo. Então é assim. Deixa eu só tomar um golinho de água. Estou no tempo aí, moço. Tá. Quando você terminar, eu gostaria que você convidasse o pessoal para conhecer o cantinho lá. Sim, vou comentar sobre o cantinho. A porta entreaberta. Em uma pequena vila, havia uma casa antiga, onde morava um homem simples. Ele levava uma vida tranquila, sem grandes conflitos, mas também sem grandes mudanças. Fazia o que todos faziam, pensava como todos pensavam, e assim seguia confortável, previsível. Certa noite, enquanto descansava, ouviu uma batida suave à porta. Intrigado, levantou-se e foi atender. Ao abrir, encontrou um homem de olhar sereno e profundamente acolhedor. Não havia imposição em sua presença, mas algo dentro dele dizia que aquele encontro não seria comum. O visitante apenas disse: "Posso entrar?" Sem entender bem o porquê, o homem permitiu. A partir daquele momento, algo começou a mudar. O visitante não deu ordens, não criticou, não julgou. Apenas conversava, questionava, mostrava novas formas de enxergar a vida. Falava de perdão onde havia mágoa, de coragem onde havia medo, de ação onde havia acomodação. E isso começou a incomodar aquele homem. Ele passou a perceber atitudes suas que antes ignorava. Começou a se sentir dividido entre continuar como sempre foi ou mudar. As conversas já não eram leves como antes, eram profundas, transformadoras, às vezes até dolorosas. Em certo momento,
Angustiado, ele perguntou: por que depois que você entrou, minha vida ficou mais difícil? Antes eu tinha paz. O visitante olhou com ternura e respondeu: você tinha tranquilidade, mas não tinha consciência. A verdadeira paz nasce quando a alma escolhe o que é certo, mesmo que isso, no começo, provoque divisão dentro de você. O homem silenciou e naquela noite compreendeu que não poderia mais viver como antes. Algumas relações mudariam. Certas escolhas precisariam ser revistas. Velhos hábitos seriam deixados para trás. A porta continuava aberta e ele sabia, não havia mais como fingir que não tinha visto a luz. E aí, meus irmãos, eu finalizo com essa singela reflexão para todos nós. O que ainda estamos evitando transformar em nossa vida, mesmo sabendo que Jesus já nos mostrou o caminho? Vou repetir. O que ainda estamos evitando transformar em nossa vida, mesmo sabendo que Jesus já nos mostrou o caminho? Filhos de Deus, venham sentir o caminho desta terra que nos acolhe com carinho. É a família que formamos numa grande missão, nos amarmos sempre mais como irmãos. Nós cantamos, embalamos a esperança na pureza de viver como crianças. É a família que formamos numa grande missão, nos amarmos sempre mais como irmãos. Pelo convite, muito obrigado, pela atenção, obrigado também. Vamos que vamos, Jesus à frente.